Está começando Na Montanha, o seu podcast. Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura, projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Extreme Tickets, uma nova era de inscrições online. Nossa plataforma revolucionária torna a compra de ingressos para eventos um processo simples e rápido, colocando o poder na mão dos atletas, permitindo que encontrem e reservem suas inscrições em segundos. Agora, os organizadores podem ter a sua própria ticketeria personalizada para criar, gerenciar e promover seus eventos com facilidade. Personalize com a sua logo e cores e leve seus eventos a um próximo nível com Extreme Tickets. Visite-nos agora em extremetickets.com.br e faça parte da revolução das inscrições online. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui novamente uma pessoa muito especial. Ele esteve aqui no episódio 54, lá no início do ano, né? E se você não assistiu ainda o episódio 54, assista, porque foi uma aula. E até que demorou para ele voltar aqui novamente, porque já estava ali no radar, a gente acompanha as redes sociais dele e sempre tem informações muito pertinentes, principalmente para nós corredores de montanha de endurance. O meu convidado de hoje formou em medicina em 1984 pela Faculdade de Medicina do ABC, e concluiu residência em pediatria em 1986. Pioneiro no Brasil em diversas atividades relacionadas à medicina e ao mergulho, foi o primeiro instrutor de primeiros socorros e médicos da PAD no país e dos cursos de emergências no mergulho da DAN. Ele foi palestrante dos primeiros cursos de pós-graduação em medicina esportiva na Escola Paulista de Medicina e ajudou a criar o primeiro curso de medicina do mergulho do DAN no Brasil em 1988. Além disso, ele tem 2 livros, Do Fundo do Mar ao Topo das Montanhas, que é o lançamento agora em junho de 2024, e Sobre Homens e Tubarões. Eu estou falando de Dr. Gabriel Gamer. Oi, Zulu. Seja bem-vindo. Acertei o sobrenome dessa vez? Acertou, perfeito. Eu brigo com meu avô sempre. Como é que ele fez um nome tão complicado? Eu fiquei pensando essa semana inteira e cheguei até a ouvir o nosso episódio de 54 para eu acertar o sobrenome, porque eu falei umas 4, 5 vezes no episódio 54 e você falou, engole o N que fica tudo tranquilo, Gamer, né? E, doutor, é um prazer recebê-lo aqui novamente no Na Montanha. Dizer que o episódio 54 foi uma aula de pós-graduação. Até hoje o episódio ele roda no YouTube, roda no Spotify, nos principais agregadores de podcast. E as pessoas sempre perguntavam quando que a gente ia dar continuidade nesse papo. Chegou o dia, né? Opa, com prazer, Zulu. Sempre que você convidar, eu estou aí. Foi um papo muito gostoso. É óbvio que o entrevistador ajuda muito. O fato que você conhece o assunto e puxa as informações que o pessoal está querendo. E aí fica bem mais tranquilo. Dizem por aí que escrever um livro, ter um livro, é como ter um filho. Então, você já tem alguns, né, doutor? Esse segundo livro é uma coautoria. Na verdade, eu tinha um monte de história para contar, mas estava amarrado. Estava sem inspiração. O primeiro livro, não. Sobre Homens e Tubarões, eu escrevi sozinho, com ajuda em alguns capítulos. Esse livro, a coisa não andava. Tinha as histórias, mas às vezes você não tá inspirado. Aí um amigo em comum chamou o Sérgio Xavier, que escreve bastante sobre corrida, é corredor, então entende os nossos gostos, as nossas necessidades, e ele comprou a ideia. E aí o projeto foi para frente. Foram meses de entrevista, de contar minha história desde a época do mergulho, desde o momento que eu larguei a medicina para ser instrutor de mergulho e como é que eu voltei. E aí ele foi ficando louco, né? Porque falou, bom, mas que história maluca a tua.
E aí nasceu Do Fundo do Mar ao Topo das Montanhas. Legal. Eu vou tomar a liberdade aqui de dizer que esse lançamento está acontecendo aqui no Na Montanha, né? Porque a gente vai fazer isso de forma, vamos dizer, virtual. Vai ter o lançamento de forma presencial agora, no dia 4 de junho, né, às 19 horas. Conta um pouco mais sobre o livro, do Fundo do Mar ao Topo das Montanhas. O Sérgio Xavier é uma pessoa magnífica, né? Escreve muito bem, jornalista, teve trabalhando na Editora Abril, foi ali redator das principais revistas e hoje é comentarista na TV esportiva. Né? Isso está no Sport TV. Então, a ideia, Zulu, tudo começou pelo fim. Eu sou uma pessoa que, apesar de, pode-se dizer que eu sou um atleta amador, mas eu tenho próteses nos 2 quadris, tive uma série de percalços médicos na vida, mas eu desafiei esses percalços de uma maneira mais proativa. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém como eu, que tem um problema de quadril. Na verdade, eu não tenho mais, eu tenho as próteses. Com as próteses de quadril, que abandona tudo. Eu não vou fazer mais esporte nenhum, não vou fazer não sei o quê. Alguns jovens. E isso me deixou um pouco triste. Eu falei, preciso combater isso. Começou por aí. Então, eu falei, eu preciso dar um exemplo. E só que aí o Sérgio foi puxando o fio da meada para trás. Como é que isso tudo começou? E aí fomos parar na minha época de tenista amador, que queria ser profissional, o cara que se formou em medicina, filho de médicos de uma família que tinha um hospital, e vira para o pai, a hora que termina a residência em pediatria, está aqui o diploma, pai, eu vou ser instrutor de mergulho. Nossa. E não vou dar spoiler, é uma história emocionante que me deixa um pouco até abalado às vezes, mas eu passei por tudo isso. E nesse caminho todo, nessa caminhada toda, eu também fui conhecendo histórias, atletas que têm suas dificuldades de superação, e aí veio a ideia de pegar alguns atletas que superaram coisas e vêm superando. Uma que já se foi, infelizmente, é a Cris Carvalho, uma atleta de aventura, corredora de montanha, já se foi, mas a história dela é inspiradora. O Emerson Bizan, que está aí, um diabético tipo 1, é um exemplo não só de superação, mas um exemplo de como um diabético pode praticar esporte, mas com cuidado. Estamos falando de um cara que faz ultramaratona no Atacama, mas está lá, controlando a glicemia o tempo inteiro, tomando todos os cuidados. E o Luiz Cláudio, indivíduo que passou por 2 transplantes em plena pandemia, transplante de medula óssea e transplante do coração, e voltou à atividade física. Imagina, passou praticamente um ano isolado dos filhos, da família, na pandemia, onde a gente já estava isolado do mundo, e é um exemplo de superação, de esporte, também de voltar para a vida esportiva. Então, eu fui catando essas coisas, e o livro termina com o cruce do ano passado. Não é que eu vou parar o cruce, não. Eu volto esse ano. Aonde eu tive que abandonar o lado esportista e virar meio médico, embora não seja médico de prova, não é mais minha praia, admiro os amigos que fazem, que trabalham com isso. Fui como atleta e acabei no 2º e 3º dia sacrificando um pouco a minha corrida por algo que eu aprendi no meu primeiro curso e que você sabe ensinar para os seus alunos, a solidariedade na corrida de montanha. A gente tem que ser solidário o tempo inteiro, mas na corrida de montanha isso se torna fundamental. É verdade. É algo que você comentou no episódio 54, uma das perguntas que eu fiz por praticar diversas modalidades esportivas, qual seria a sua preferência? E você citou a corrida de montanha porque ela junta várias vertentes e, além dessas vertentes, uma das que mais chamam a nossa atenção é a solidariedade das pessoas durante a própria competição, né, doutor? É fundamental. Na natureza, você tem o inesperado, pode ter lesões, você pode ter a fauna e flora ajudando e te atrapalhando, e a solidariedade é fundamental. Não tem essa de largar o cara para trás. Legal. Doutor, para quem está assistindo, né, está vendo aqui agora no nosso telão
a capa do livro, Do Fundo do Mar ao Topo das Montanhas. O lançamento do livro ele vai ser dia 4 de junho, às 19 horas, na Alameda do Jurupis, 1796, Moema, né? Fala pra gente qual que é esse local do lançamento. Você também vem com uma quebra de paradigma. E normalmente a gente vê o lançamento em livraria, numa loja de esportes, né? Conta pra gente. Então, Zulu, eu entendi que é mais gostoso para todo mundo, em vez de ficar numa fila lá esperando, está num ambiente gostoso, é o Bar Steel. O Steel Bar é um bar de música, os donos são músicos, então sempre tem música ao vivo muito boa. As pessoas vão poder se divertir, bater papo, interagir, esportistas das diversas modalidades das quais eu participei, trocar ideia, e não ter que ficar na fila esperando. Eu vou estar lá o tempo inteiro para quem quiser um autógrafo, quem quiser bater papo. Então, achei um ambiente mais gostoso. Obviamente, esse livro vai estar em livrarias depois e também lojas de esportes de aventura, assim por diante. Mas eu acho que é um ambiente mais descontraído para que todo mundo possa se divertir e não ficar naquela fila lá. Que eu sempre que vou em lançamento, eu quero falar com o autor e nunca dá tempo. O cara tem alguém atrás de mim esperando. Então, um ambiente mais descontraído. Com certeza. E a gente vai ficar mais tempo lá curtindo o lançamento desse livro. Obrigado pelo convite. Lembrando que você está com o seu logotipo, por todo o apoio que você tem dado, seu logotipo está no livro. Ah, é? É, na montanha é algo que eu incorporei. Que legal. Muito obrigado aí pelo carinho. Para quem não sabe, o Dr. Gabriel esteve aqui na primeira vez, indicação de uma aluna que me enviou um Reels, né? E ele falava na oportunidade sobre corrida, atividade física e alta temperatura. E eu falei, eu preciso levar esse médico, doutor da medicina esportiva na montanha. E assim, o que acontece normalmente? A gente pega as pessoas, tem contato ali via Instagram, elas vêm aqui no podcast e depois cada um toma o seu rumo. Contigo foi bem diferente. Você se tornou um grande amigo, um grande replicador do Na Montanha, das informações pertinentes às nossas modalidades esportivas ou atividade física. Eu quero agradecer por toda essa generosidade, doutor, e dizer que as portas estarão sempre abertas aqui para ti. Eu replico suas palavras, Zulu. Você se mostrou um grande amigo. É bom sempre te encontrar no mato, nas montanhas também. A gente sempre troca informação, vejo tua dedicação com seus alunos. E o programa sempre a oportunidade de conhecer mais desses outros participantes do mundo da natureza. Eu não vou falar exclusivo corrida de montanha, porque tem muito mais que isso, do mundo da natureza. Outro dia vi que tem coisa com o Tani Kailash, o Branca, quer dizer, a Mari. Teve tanto episódio aí que não dá para a gente parar de assistir. Depois do Dr. Gabriel, teve Letícia Saltori. Letícia nem se fala. Quase eu chorei para pegar o livro dela lá em Campos do Jordão. Olha, teve muita gente aí que tem ajudado a construir essa história do podcast. Doutor, não vou falar mais sobre o livro para não dar spoiler. Quem quiser conferir isso, nós já falamos o lançamento agora no dia 4 de junho. Né, vai estar na descrição do vídeo o horário, o local, o endereço. E a gente espera todos vocês que gostam de esporte, gostam de boas histórias, como o doutor já relatou, tem a história do Emerson Bizan, tem do Luiz Cláudio, são histórias emocionantes de pessoas. A sua própria história, né, doutor? 2 próteses no quadril. Eu te encontrei, você está com a camiseta aí da KTR Kailash, eu te encontrei na KTR de Campos do Jordão e você vinha de uma cirurgia de ombro. Conta um pouco mais para a gente como que é essa vida de superação, além dos limites, né, do seu corpo. Então, eu acho que você precisa pôr na vida objetivos e vai levando. Eu não consigo viver sem atividade física. Para mim, ela é fundamental para a minha saúde mental, inclusive. Meu pai me ensinou muito sobre isso, a importância da atividade física. Ele não ensinou certas coisas. Ele achava que eu exagerava um pouquinho, tal. Mas eu entendo isso como um moto muito importante para todo mundo. Quando eu falo atividade física, põe tua mente mais tranquila, põe um monte de coisa, eu não estou brincando.
E superação não é exclusivo meu. Passa pela história de atletas, Zulu. Quase todo atleta teve alguma encrenca. E é muito difícil para o atleta chegar uma hora... O atleta profissional, eu entendo, chega uma idade que ele vai falar, não dá mais para ser profissional, não dá mais para fazer isso. Mas você não vê esse indivíduo parar, vou virar o cervejeiro da esquina. Não é assim, nada contra a cerveja, nada. Mas o cara, ele muda, ele vai mudando. E eu acho isso importante, fazer com que o esportista mude a trajetória dele, mas não encerre, porque é fundamental para a saúde física e para a saúde mental. Legal, legal. Doutor, no episódio 54, dos assuntos que nós falamos foi sobre a automedicação, principalmente em atividade, seja no treino ou seja na prova. Eu estive em um grande evento recentemente na KTR da Canastra e eu convido todos aqueles que ainda não conhecem a conhecer, porque o lugar é magnífico e a prova entregou tudo que poderia entregar no lugar como aquele. E aí, no primeiro dia, né, é um evento de 3 dias, no primeiro dia eu comecei a sentir uma dor no quadril. E em 13 anos como atleta de montanha, eu nunca tinha feito uso de nenhum tipo de medicação. E aí eu acabei com muita dor no quadril, do lado direito, eu acabei tomando ali um relaxante muscular, que acabou aliviando essa dor e eu consegui terminar a atividade. Quais os riscos, doutor, da automedicação de forma indiscriminada em corrida ou mesmo em treino? Então, Zulu, da próxima eu vou te dar uma bronca. Da próxima vez você me liga, se tem essa liberdade, se tiver telefone, qual é a medicação, se é que a gente precisa usar. Eu não sou contra, eu só acho que precisa ser a medicação certa. Nem acho que fez algo errado, mas o relaxante muscular você podia não acordar no dia seguinte. Então, tem medicações de baixo risco e tem medicações de alto risco. Eu acho que, sob orientação médica, não vá para uma viagem, para uma coisa desse, sem conversar com o seu médico a respeito. O que é que eu posso tomar aqui que não tem risco? Se falar, não, nunca pode tomar nada, não existe Cruze de Los Andes, não vai existir KTR da Canastra. São provas extensas, 2, 3 dias, o corpo paga a conta. Mas você precisa procurar aquilo que não te cause risco. E aí conversar com o seu médico a respeito. No Cruze do ano passado, é aquilo que eu contei agora há pouco. Minha barraca virou enfermaria. Sério? A moçada caiu matando, procurando, sem fazer loucura. Não dá para fazer loucura. E se você percebe, como médico, eu posso examinar o indivíduo e ver que a coisa é grave, eu tiro ele da prova. Ou eu tento tirar, né? Porque também não sou médico da prova, eu estou lá como atleta também, mas você tem que chegar ao ponto de falar, você está passando do ponto, você vai ter algo mais sério. Ou não, é uma dor muscular, é coisa... Vamos ver com isso se você melhora, vamos ver como você acorda no dia seguinte. Mas falar que não pode se medicar, conta outra. Vamos ser realistas. Legal. Puxão de orelha aí, vocês viram, ouviram? Não é puxão de orelha. Como todo paciente meu, os amigos também têm a liberdade de pegar o telefone. Você sabe que eu sou sempre rápido para responder e falar, Zulu, não é melhor usar isso? Por que isso? Por que aquilo? É verdade. O doutor, mas assim, é algo que eu não tinha pensado, né? É importante você tomar o medicamento correto para a situação, porque nem sempre aquela situação é o que a gente leigo imagina ser, de repente só uma dor muscular, né? E fica um pouco assustado, você poderia não acordar no dia seguinte. Não é de morrer, não. É que relaxante muscular, por característica, a maioria deles causa sono. Tem até um ou outro que não causam. Se for uma contratura, ok. Se for dor muscular, eu prefiro dar... Eu não vou ficar falando muito, mas dar analgésico simples. Porque os anti-inflamatórios, que a turma adora usar, especialmente os anti-inflamatórios não hormonais, podem ter efeitos colaterais importantes. Esses eu prefiro evitar sempre que possível. Certo. Doutor, a gente também falou no episódio passado... E eu estive nesse evento, a temperatura, vamos considerar que era uma temperatura alta e o clima muito seco, né? Estava muito seco. Quais os cuidados que a gente tem que ter,
principalmente o atleta amador, que vai ficar mais tempo exposto ali à atividade física. Quais os cuidados a gente deve ter em temperaturas extremas? Eu estou repetindo uma pergunta porque a nossa audiência ela é rotativa, né? Tem muita gente chegando agora para ouvir, para assistir o Na Montanha. Eu acho que é muito pertinente e depois a gente fala da alta temperatura e da baixa temperatura. Perfeito. Então, você colocou duas coisas. Calor, mas seco. Você não percebe que você está perdendo água. Você está desidratando sim, você está suando, mas esse suor não fica no seu corpo, então você não está nem percebendo. Hidratação é fundamental. Não deixar a tua temperatura corporal explodir. Hidratação, se puder dar uma refrescada, eu acho que a prova passou por riacho, tudo, dá uma refrescada. Cachoeira, eletrólitos, porque se você está suando, você está perdendo água e está perdendo sais. É a reposição de sais. Tudo isso, o correto é pré-planejar. Então, conversa com o seu médico, conversa com o seu nutricionista, dá uma planejada, veja a distância, o tempo de prova previsto, quanto você tem que levar. É óbvio que numa prova longa nem sempre dá para levar tudo. Você tem os postos de controle para você se hidratar, comer uma banana, tomar alguma coisa com eletrólito, mas isso quebra corredor. O que eu vejo frequentemente na corrida de montanha em particular é a desidratação quebrar o neguinho. O cara bobeia e dança. Aí vem câimbras, vem um monte de problemas. É verdade. O doutor, eu percebi... E as queimaduras solares. A turma não... Filtro solar, né? Filtro solar. E ocular também. Eu tenho uma dificuldade, você falou agora do óculos, eu tenho uma dificuldade em usar o óculos. Eu acredito, talvez seja um mito, que acaba dificultando a minha visão. É uma questão de costume também, né, doutor? Mas então, Zulu, usam óculos nem que não tenha só uma proteção mecânica, mesmo que seja leite transparente sem cor. Porque eu fui treinar domingo, acertei um tronco. Se eu não estou de óculos... Sério? Uma rama. Se eu não estou de óculos, riscou o óculos de um jeito que tinha sido o olho. Então, a proteção mecânica também é fundamental. E, realmente, na corrida de montanha, a gente passa por trecho escuro, trecho claro. Já perdi óculos numa prova, foi pendurar o óculos no peito, um abraço. E vou te contar, a turma da KTR achou o óculos, chega no fim do dia na premiação, olha aqui, itens perdidos na trilha. Óculos verde-limão. Falei, dessa cor só pode ser meu. E era. Esse é o meu. Né? Ô, doutor, mas assim, a gente falou da temperatura e é uma verdade. Eu não via a transpiração, via sudorese ali, não tinha esse sinal no corpo, mas a hora que eu fui urinar, eu percebi que a urina estava escura. E aí é um dos sinais que a gente acaba fazendo uma leitura e a partir daquele momento eu comecei a cuidar mais da parte de hidratação, porque sabia que a gente não estava ainda nem no meio do caminho e se desse continuidade naquela situação ia ficar desidratado e aí o risco é muito alto, além dos percalços que a gente já sabe, os perrengues que acaba passando. Você falou de um excelente critério. Você está correndo há 4, 5 horas e não teve vontade de fazer xixi, tem algo errado. Então, hidrata bem. Monitora a cor da urina. A urina muito escura, provavelmente você está desidratando. Então, monitora a cor da urina. Lembrar que o nosso corpo na endurance produz hormônio antidiurético. Então, é normal você urinar menos. Mas não é normal você fazer 7, 8 horas de prova e não urinar. Aí tem algo errado. Então, atento na urina também. Também cuidado para não hiperidratar. A hidratação, vou tomar cada quilômetro, vou tomar 1 litro d'água. Você pode ter aquele negócio perigosíssimo, que é hiponatremia, pouco sódio no sangue, que pode levar a arritmia cardíaca. Então, vai hidratando conforme a sede, cada vez que dá uma parada, dá uma bebericada. Tem gente que gosta de tomar golão de uma vez, eu prefiro beber aos poucos. Levei uma bronca do Caputo outro dia, esse negócio tem que tomar golão. Falei, se eu tomar golão, especialmente em movimento, no meu caso, vai tudo para fora. Então, é aos poucos e constantemente, na minha ótica. Mas aí é pessoal de cada atleta. Mas não deixe de conversar com o nutricionista, com o médico. Talvez fazer a continha, quanto você precisa, e ter a mais. Terminar água numa prova e você não está num ponto onde tem,
é fatal. Isso não pode acontecer. Já comi essa bola 2 vezes, já me estrepei em 2 provas, tive que entrar numa fazenda. Pelo amor de Deus, me deem água. Errei o cálculo. Isso é importante, né? Fazer todo esse planejamento, as estratégias necessárias para que você não fique sem gasolina e sem água para resfriar o nosso motor, né? Com certeza. Doutor, mas aí a gente também, você falou algo bem importante, não é só a questão da água, você precisa repor os sais minerais. E se você toma só água, a gente tem casos, principalmente na maratona, de pessoas que, infelizmente, acabou dando bem ruim o fator de só tomar água, achar que está hidratando, né? E aí você vai perdendo sais e como você vai aumentando ali a hidratação, você fica hiperidratado e não é uma situação rara, não é uma situação comum, mas a pessoa pode vir até a óbito. Né? Sim, a diluição do sódio no sangue é perigosíssima. Pode levar a arritmia cardíaca e você pode vir a falecer. É melhor, não é que se deve fazer isso, mas é melhor ter um pouco de sal a mais do que a menos. Vai por mim, vamos tomar... E não é só os sais, né? Os sais podem levar a essa condição grave. Fiquei inchado porque eu tomei muito eletrólito. Fica tranquilo que no dia seguinte você já desinchou. Você vai estar inchado 1, 2 dias mesmo, mas teu rim, você não tem problema renal nenhum, vai dar conta do recado. Agora, a outra coisa é o carboidrato, a comida do intraprova. Tem as mais diversas estratégias. Outro dia a gente atendeu uma atleta fera, ganhadora de provas longas. Ela teve um problema sério numa prova, provável baixa de açúcar no sangue. Nossa. Hoje, junto com a nutricionista dela, a gente montou toda uma estratégia para evitar problemas. E voltou a ganhar provas. Doutor, foi uma das coisas que eu acabei comentando durante o evento. Eu escutei alguns relatos de pessoas que falavam assim, eu não consigo comer, eu não consigo tomar gel. E a metáfora que eu fiz é, o seu carro anda sem gasolina? Né? E as pessoas elas sempre acabam atribuindo eu não consigo comer, eu não consigo tomar o gel. E eu falei, existem várias formas de você consumir carboidrato hoje em dia. Quando eu comecei em 1996, não tinha tanta tecnologia e tanta coisa que você tem hoje. Através do carbo líquido, através do gel, através da bala de goma, através do próprio açúcar ali em forma de algum doce, de uma paçoca, de uma bananinha, diversas formas. Mas é importante ressaltar, doutor, que não é no dia da prova que você vai conseguir comer se você não faz isso durante o treino. Né? Teste. Se você não testar, é bom você levar um monte de lencinho umedecido para você não ter uma surpresa no meio da prova. Não existe experimento com alimento novo na prova. Existe, sim, nos seus treinos. Sempre que eu vou para o treino de trilha, se eu quero testar um gel novo, eu levo naquele treino. Na verdade, eu levo até em São Paulo, no meu treininho de rua mesmo, para não deu mal, aí eu levo para o treino de trilha e depois eu levo para a corrida de montanha. Porque você está num ambiente inóspito, né? Sem dúvida, você precisa testar o que é mais adequado para você. Tem 1 milhão de opções. Não consigo comer nada, não consigo tomar gel. Joga, conversa com o seu nutri, com o seu médico, joga um carboidrato líquido na sua caramanhola, no seu camelback. Então, tem sempre alternativa. O que não dá é para ficar sem combustível, como você disse. E também, né, doutor, a gente pode afirmar que essa parte nutricional ela vai influenciar no desempenho e também na recuperação muscular pós-atividade. Né? Com certeza. Deixa eu até acrescentar, Zulu, vou causar uma polêmica, treinar em jejum. Você está falando com o arqui-inimigo do treinar em jejum aqui. Mesmo um cara do meu tamanho? Então, Zulu, você vai perder performance naquele treino. Treino curto, tudo bem, uma musculaçãozinha de 40, 50 minutos, mas isso é estudado. Se eu olhar fizesse um treino de velocidade, vamos ver 10 quilômetros enquanto você vai correr, com ou sem combustível, você vai ver a diferença. O treino em jejum é aceitável para quem vomita. Mesmo assim, tem alternativa, um carbo líquido, um carbogel, algum combustível você precisa ter. Olha, doutor, eu já fiz em jejum, mas em baixa intensidade. Não dá, como você falou, para colocar uma intensidade em uma atividade em jejum. Não, realmente a máquina não aguenta. Eu acabei cortando sua pergunta. Qual que era?
Não, era sobre sobre essa questão da performance, o desempenho, a influência nutricional durante a atividade. E depois, né? na recuperação. E depois, na recuperação muscular, também continua sendo importante essa parte alimentar e, se necessário, da suplementação, né? Porque, já vou emendar com uma outra pergunta, hoje as pessoas se preocupam muito com a suplementação, e muitas vezes substitui até refeições pela suplementação, seja tomar uma dose de whey, seja colocar ali um carbo, mas o nome já diz, suplementação, e a gente precisa também cuidar da alimentação pensando na recuperação, né, doutor? Então, eu acho fundamental a pessoa comer adequadamente. Um atleta de endurance, um esportista intenso, precisa comer bastante proteína. O whey protein surgiu como uma forma de suplementar quando o indivíduo não consegue da alimentação dele todas aquelas fontes de proteína. Ele é vegano, ou ele não... Tem gente que termina um treinamento ou uma prova e fala, não posso olhar para a comida na minha frente. Está errado. Era uma boa oportunidade de recuperação muscular. Isso é muito questionado hoje. Não adianta você tomar tudo de uma vez. Se você comer um bifão gigantesco e ainda tomar um whey em cima, um dos dois vai virar pó. O corpo não consegue absorver muita proteína de uma vez. Então, teria que ser durante o dia. O problema de usar isso durante uma prova, por exemplo, especialmente a proteína láctea, pode virar sólido e pode dar ruim. Você pode ter que parar para aquela pausa no mato. Então, tomar cuidado com o que você come durante, mas depois precisa voltar com o carboidrato, a proteína, pode ser na comida. Então, algumas provas, você termina a prova, tem o churrasco te esperando, tem... numa dessas provas tinha sopa de lentilha. Eu não sou muito da carne vermelha depois da prova, porque a minha digestão não é boa. Tem gente que vai muito bem. Eu comi a sopa de lentilha, procurei outras fontes de proteína, fiz as contas, daqui 1 hora tomei o whey. Tinha que ser o whey imediatamente? Não tem que ser imediatamente depois. Até porque se eu tomasse o whey imediatamente depois, o que ia acontecer com a minha comida? Não ia conseguir comer. Então tem que ser equilibrado, de preferência discutido com o médico, com a Nutri, montar uma estratégia para que você possa ter excelente recuperação muscular. Esse planejamento ele é fundamental, né, doutor? Nós tivemos, vou ser redundante falar desse evento que acabou de acontecer agora em maio, nós tivemos uma largada às 16 horas, às 15 horas, numa quinta-feira. E aí muitas pessoas almoçaram, eu também almocei, mas eu procurei fazer uma refeição rica em carboidrato. Eu não sou chegado na carne vermelha, mas teve muita gente aproveitando ali que estava no self-service e comendo a carne vermelha e numa quantidade, vamos dizer assim, não muito comum. E aí não tinha como dar certo depois, durante a prova, né? Com certeza você vai ficar pesado, digestão mais elaborada, vai querer ir no banheiro, que não tem no meio do mato. Faz parte, mas acho que a gente aprende com os próprios erros. Quando a gente não escuta os outros, tem que aprender na porrada. Eu já aprendi. Da próxima vez eu vou ter que pegar o celular e ligar. Estou aqui com uma dor aqui. Doutor, o que eu posso tomar? O que você acha disso? Eu tenho isso e isso no meu kit de primeiros socorros. Eu já aprendi, eu sou um bom aluno. A gente vai bater um papo, montar melhor essa... Não estou dizendo que você fez errado, mas montar bem o seu kit, que medicação levar e assim por diante. Isso é legal. E depois, quando eu montar esse kit, eu vou compartilhar com os ouvintes, com quem assiste Na Montanha, porque a gente não pode fazer de forma aleatória. Tem que ter um médico prescrevendo isso, né, doutor? Maravilha. Doutor, eu quero saber, você teve recentemente também um outro evento chamado El Cruce. Você já falou aqui nesse episódio. E aí você falou que a sua barraca ali virou uma enfermaria. Quais são as situações mais comuns em uma prova como o El Cruce, que é um evento que não acontece num dia só, né? São 3 dias de corrida. Quais são os eventos mais comuns relacionados à medicina, ali, ao uso de medicamentos? Quais são as queixas maiores que você percebeu? E sobre a diferença também das montanhas, né, para o Brasil, relacionado ao Brasil. Vamos começar pelo fim, então. O frio. O Cruce é uma prova, apesar de ser no verão, na Patagônia Argentina, ou na cadeia de montanha argentina. Eles variam o lugar e muito frio.
A pessoa que não está preparada para esse frio vai se estrepar. Eu mesmo, segunda noite, foi um terror para mim, apesar da barraca vedada, o sleeping bag adequado, passei o frio daqueles. Então, levar os trajes a mais, não bobear, não, porque senão te estraga a prova. As roupas inteligentes para o frio, ao mesmo tempo leves, porque você vai ter que ficar tirando roupa durante a prova. E aí a hipotermia pode acontecer. É difícil, mas pode acontecer. E aí vem as coisas mais comuns. Entorces, toda a prova de montanha acaba tendo os entorces. Eu acabei vendo mais no final do terceiro dia, nego, tornozelo, tudo desse tamanho. As dores musculares, porque o terreno era... A altimetria era puxada e algumas descidas piores do que subidas eram extremamente agressivas. Dores musculares, a turma vem te procurar desesperada as contas. Mas o que eu não vejo é o pessoal terminar a prova o dia e alongar. Eu vejo eles alongando antes, quando eu falo, o que você está fazendo, meu amigo? Eu não sou educador físico, mas para mim eu aprendi com o meu educador que é aquecer o músculo antes e alongar depois. Eu estou vendo vocês alongando antes e indo direto para o churrasco depois, sem alongar, ou sem ir na massagem, dar uma... E aí vem as contrações musculares, as contraturas de monte, dor nas costas, porque você está falando de 6, 7 horas de prova por dia, os mais rápidos 4, 5, com 3 quilos nas costas o tempo inteiro. E a pergunta que eu faço também, você andou treinando com os 3 quilos nas costas? Você fortaleceu o seu core ou você ficou 6 meses correndo e esqueceu do fortalecimento? E vem, dor nas costas, contratura. Lá eu não vi, mas acontece os acidentes com o meio ambiente, então fazer as limpezas de feridas, assim, bolhas. O cara resolve fazer experiência com calçado novo numa prova de 100 quilômetros. Eu falo, meu amigo, esse calçado tinha que estar mais do que amaciado. Aí vem bolha no pé, a gente tenta, à medida do possível, orientar, tentar que o indivíduo não faça com que aquela bolha se torne algo que vai incomodar ele por 6 horas por dia, por 3 dias, vira um inferno. Você não consegue mais correr. São as coisas mais comuns. E, infelizmente, os eventos traumáticos que tiram o indivíduo da prova. Nego que cai, fratura e assim por diante. Esses nem vêm me procurar porque vão para a enfermaria da... A turma que me procurou, no meu caso, eu tinha 15 pacientes na prova, 15 a 20, e mais um que ficou sabendo. Um que eu fui ajudar uma amiga no segundo dia, então eu diminui bastante o pace, e aí, a hora que a gente tentou ganhar ritmo de novo, quebrei um dos meus bastões. Caramba. Aí você vai para o improviso, né? Peguei um toco de madeira lá, mas já estava... E aí eu comecei a berrar na volta da prova, alguém está vendendo o bastão? Por incrível que pareça, eu achei um rapaz, eu estou vendendo, que eu corri ontem, não me adaptei, usei uma... Falei, pelo amor de Deus, me dá o número da sua barraca aí, que eu vou atrás desse bastão aí. Eu não sei correr na subida sem bastão. Enfim, aí vem aquela história da solidariedade. Mas eu vi lesões de A a Z e as doenças, né? Alguém entrou uma virose no meio da prova. Sinto muito. É hora de você parar. Que viroses podem se transformar em miocardite, uma coisa grave. Da miocardite você vai ter arritmia e consequências para o seu futuro. E como é que você tira um cara desse da prova? Convencer a pessoa. Tem nego que não me escutou, virou as costas, tchau. Você que sabe. A conta pode ficar alta, né, doutor? Pode. A miocardite é uma coisa séria. Ela não é tão rara em atletas de endurance que não escutam. Você está com uma infecção. Tem que parar. Ah, não, vou lá desobstruir as vias aéreas. Vai. Pois é. Doutor, ainda falando sobre esse evento, teve uma pessoa que se acidentou lá num trecho de descida, onde tinha umas pedras e bateu o rosto e estava com muito sangramento no nariz. E ela queria continuar correndo e aquela hemorragia não parava. Você vê como que o corredor, ele tem uma cabeça de competição, por mais que seja amador, e aí convenceram ela que não daria para ela dar continuidade naquela corrida, porque tinha um risco aumentado ali. E depois ela foi encaminhada para o hospital, pela equipe médica, e ela ficou
24 horas em observação. Né? Trauma craniano. Fez a tomografia para ver se não tinha nenhum trauma ali, não tinha acontecido nada demais. Mas é um risco que muita gente corre, como você bem disse. Ignorar uma opinião, e principalmente uma opinião médica, né? Ou de outros amigos que estão ali com você, estão olhando a sua situação e falando assim, Gabriel, não dá para ir não, o negócio tá, né? Você vai ficar aqui, nós vamos chamar o socorro e você vai ser encaminhado para o hospital ou a equipe médica da prova vai cuidar de você, é isso, né? Então, imagine um corte, não vamos nem falar no rosto que nem se fala, trauma craniano é trauma craniano, mas a pessoa se cortou. Pode até ser que, se o corte é pequeno, se ela fizer a hemostasia, parar o sangramento, se tem o kit adequado, se tem alguém para ajudar, volte. Mas imagine que quanto mais você está ativo, mais sangue você está jogando. E como é que você vai parar o sangramento quando você está jogando cada vez mais sangue? Você pode estar causando um problema maior. Se alguém com conhecimento médico está te dizendo para parar, não é por má vontade, é para a sua segurança. É fundamental o atleta entender que sempre a montanha vai continuar lá, vai ter prova o ano que vem, vai ter prova o mês que vem. A hora de parar, a hora de parar. Eu tive um exemplo no curso, também está no livro, uma atleta amiga estava com uma canelite do capeta. Eu acompanhei essa pessoa por um trecho no terceiro dia. Eu já tinha dado uma prejudicada. E também, para mim, o importante é me divertir e continuar. Então, fui acompanhar essa pessoa no terceiro dia. Eu estava chorando de dor num ponto. Falei, para aí, eu vou chamar a equipe médica para te ajudar. Quando eu estou chamei a equipe médica e continuei. Quando eu estou no posto de controle, chega ela toda sorridente. O que é que aconteceu? Tomei um Tilex. Uma moça me deu aí, tá tudo bem. Fiquei quieto. Falei, você está doida? Tilex não é o tipo da medicação que eu teria num kit de primeiro... Você vê borboleta. Não dá para tomar um negócio desses e continuar uma corrida demais. Essa pessoa continuou, correu risco, eu não vou entrar em mais detalhes. É um grande risco, né, doutor? Consultar o Google ou o colega do lado que não é da área, né? Pois. Doutor, a gente falou sobre alta temperatura, principalmente algumas provas aqui no Brasil, e também falamos em baixa temperatura, principalmente lá fora, correndo no Chile, na Argentina, aquela região da Patagônia. Como existe uma maneira da gente fazer uma preparação tanto para uma atividade em alta temperatura e uma atividade em baixa temperatura, né? Então, como que eu treino para uma prova que eu sei que vai estar bem quente, vai estar seca ou vai estar só quente com a umidade relativa alta, e para o frio também? Existe uma maneira da gente amenizar esse impacto que é causado no nosso corpo durante a atividade física? Existe sim, Zulu. É a aclimatação e a climatização. A aclimatação é você se aclimatar no ambiente natural. Então, você procurar treinar em lugares mais frios, no caso do frio, procurar já adaptar o seu equipamento, suas roupas, a sua ingestão calórica, porque vai aumentar a necessidade calórica para o frio. O problema é que nós moramos num país quente. Então, como é que nós vamos aclimatar para o frio? Então, talvez você tenha que climatizar. Começar a dormir, se você tiver um ar-condicionado muito frio, passar um pouco de frio mesmo. Tem gente que vai fazer mergulho no Ártico ou na Antártida. Esses caras ficam fazendo acampamento nos Estados Unidos, país muito frio. Eles vão para Alasca, vão para lugares assim e ficam dormindo em lugar super frio, com menos proteção térmica, aumenta o aporte calórico. Eu não posso falar engordar em gordura, porque engordar em gordura tem os malefícios e a gordura não é um grande isolante térmico. O que dá a melhor proteção térmica, acredite se quiser, é músculo. Aumentar um pouco a sua musculatura, porque o que acontece quando você está com frio? Você treme. O tremor produz calor. Tendo mais músculo, você tem mais eficiência. Mas não é para você ficar tremendo numa prova, é para ter mais energia. A contração muscular do exercício vai te ajudar. Para o calor, para a gente não é difícil, mas treinar nas horas mais quentes do dia, ficar de olho na hidratação, até sauna. Existem protocolos de aclimatação, de climatização com a sauna. Devido fazer sauna tantas vezes por dia, assim por diante, para se preparar para o calor.
Depois de 10 dias de preparação para o calor, você melhora a sua capacidade de sudorese, que é a melhor maneira de dissipar calor. Legal. E eu aqui acumulando gordura, doutor. Melhor acumular músculo, né? A gente não pode deixar a musculação de lado. A chance de êxito, ela vai ser fundamental para o nosso evento. Doutor, você comentou em alguns momentos e qual a importância do fortalecimento da musculação? Vamos falar para os corredores, seja de rua, seja mais de endurance, que faz uma atividade mais prolongada. E aí, emendando nisso, você falou sobre o alongamento. O alongamento está extinto, doutor. Ninguém mais quer fazer alongamento, não que não seja necessário, é muito importante. Mas a gente termina a prova, eu até esqueço que há uma necessidade, principalmente quando você vai fazer um evento de 3 dias, depois você fazer aquele alongamento, fazer todo um trabalho. A gente faz um trabalho de aquecimento, né? E o certo seria fazer o alongamento após o aquecimento, como você bem disse, mas o certo também era fazer um desaquecimento e um trabalho de mobilidade pós-corrida. Isso ninguém faz mais, doutor, infelizmente. Pois é, Zulu, mas começando pelo fim. Se você simplesmente terminar a corrida, pode apostar que você vai ter contratura, vai ficar mais duro. Então faz um desaquecimento, um alongamento leve. Estamos falando de corrida de montanha, nós não estamos falando de bailarina, que precisa de 180 graus de espacato. Você precisa só relaxar a sua musculatura. E o alongamento leve é uma forma de relaxar a musculatura, não aquele alongamento dolorido. A mobilidade, mexer tudo. Ninguém faz. Eu faço. Aprendi na marra que aquele dia que às vezes eu esqueço, aí eu tenho dor muscular desnecessária. Não é que eu não vá ter, mas eu tenho menos se eu faço aquele relaxamento. Vou para massagem. Normalmente essas provas de mais de um dia têm pontos de massagem para te ajudar e está melhor. Você tinha perguntado também... E sobre a musculação, fortalecimento. Da importância do fortalecimento. Então, se você não fortalecer, eu garanto que você vai me procurar com lesão. Porque a gente está falando de alta demanda muscular. E a gente precisa do fortalecimento, exercícios gerais e exercícios específicos para a sua atividade também. Você quer subir 2.000 metros de morro e você não quer ter força na coxa? Como é que é isso? Na panturrilha, que na subida é tão solicitada, eu não entendo. A turma... eu não gosto. Eu também não gosto. Vou ser muito honesto. Eu não gosto de musculação. Eu pago a tia Xene para me torturar 2 vezes por semana. O novo apelido dela é Xene Sinistra, que ela sempre inventa uma maldade. Eu acompanho alguns vídeos que você acaba postando aí na rede social. Ela é brava. Marvada, no bom sentido. Graças a ela eu consigo, com todos esses problemas que eu tenho, fazer minhas provas. Legal. Doutor, você falou da massagem ali. A recuperação, mesmo seja um evento de um dia só, ou 2 ou 3 dias, dependendo da quantidade de dias ou de horas que você vai ficar, a recuperação ela tem que ser baseada ali numa soltura miofascial, numa crioterapia, numa banheira de gelo, do que o que muita gente vem fazendo, o uso de medicamento pós-atividade para recuperação. Isso não é adequado, né? Não, sem dúvida. Medicação para recuperação muscular, pelo contrário. Você vai tomar um anti-inflamatório, você vai tirar os sintomas de dor, porém, você está atrasando a sua recuperação muscular real e o risco de uma lesão. Risco de lesão renal e um monte de coisa. Crioterapia está na moda. Funcionar? Funciona. Nem todo lugar tem e tem para todo mundo. E aí tem protocolo baseado na temperatura do teu banhinho de gelo. A liberação miofascial, esses massagistas que vão para essas provas, estão treinados, e agora eu vi em algumas provas, queria estar na KTR da canastra, não pude, tinha as botas compressivas, então isso também funciona bastante. Se você aguentar o calor com a bota compressiva, eu fiz em São Bento do Sapucaí numa prova, ajudou bastante. Legal, um abraço pro
um dos meus fisioterapeutas, o Davi, de vez em quando ele coloca essa bota e eu falo assim, meu amigo, tira essa bota daí que está sufocando o meu pescoço. Né? Eu brinco que aperta tanto as pernas que parece que está... Né? Então, acho que a importância, a tecnologia, né, doutor? Você que é formado em medicina, desde um pouquinho antes dos anos 90, a gente sabe o quanto evoluiu a medicina e toda essa parte de recuperação, principalmente pós-atividade, pré-atividade também, né? Eu tenho uma tecnologia por trás impressionante hoje, né? Então, a única coisa que não mudou há quase 40 anos é o gelo. O gelo a gente já usava, né? O gelo é importante em alguma dor muscular, lesões e assim por diante. E o resto evoluiu muito. A fisioterapia hoje, você entra em algumas consultórios de fisioterapia, você está em outro planeta. Né? Equipamento, não sei o quê, testes. Hoje um corredor de rua que não fizer uma cinemática, uma filmagem do movimento dele, está fazendo besteira. Na montanha é bastante diferente, mas a tecnologia a nosso favor, a tecnologia também para entender a nutrição, a gente tem muito mais recursos e tende a evoluir. Falar em fisioterapia, eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal da Escola Paulista de Medicina, onde estão atendendo o meu filho ali com uma lesão no ligamento cruzado anterior. E assim, eu fiquei impressionado como que mudou da minha época para cá. Hoje, você faz um acompanhamento médico, mesmo que você tenha uma situação de cirurgia, eles mandam você fazer o fortalecimento primeiro, para depois ir para a cirurgia. Que coisa impressionante, né, doutor? Como que muda o protocolo e aí eles explicaram, a recuperação é muito mais rápida quando você está com a musculatura forte e vai ter necessidade de fazer uma cirurgia, né? Sim, o pré-fortalecimento ajuda muito porque a perda é muito rápida quando você fica quieto, mas também o pós-cirúrgico é muito mais rápido do que era. Não é que seu filho vai poder jogar bola depois de 15 dias, não. São 6 a 8 meses de ligamento cruzado anterior. Mas antes você deixava um cara um mês amarrado de muleta. Não podia. Hoje, uma semana, fisioterapia. Manipulação passiva, eles vão mexer na perna dele, assim por diante. Mudou muito os protocolos. E é uma coisa que o mundo globalizou. Tem coisas péssimas, tem coisas excelentes. A velocidade da informação. Hoje, você imagina, antes eu tinha que esperar o cara publicar um estudo, vir pelo correio, depois de meses num congresso. Hoje o negócio está na internet já. Está em grupo de WhatsApp. Muito rápido. Só tome cuidado com o Dr. Google, qual é a fonte de informação que você está pegando. É verdade. Doutor, toma uma água aí que eu preciso fazer um merchan aqui agora. Opa! Sobre o nosso patrocinador. Eu estou aqui com um colete da Alto Estilo, né? Um colete que eu usei no evento. Esse é o novo colete da Alto Estilo. A Alto Estilo, desde 1985, criando produtos de alta qualidade e alta durabilidade. Se você quer começar a sua jornada com 10% de desconto, acesse www.autoestilo.com, o cupom na montanha 10 e tenha 10% de desconto para você começar a sua trilha. Estou aqui também com um cinto da Alto Estilo, é um cinto muito legal que eu usei no primeiro dia. Dá para colocar as garrafinhas, dá para colocar géis, dá para colocar o celular, dá para colocar o bastão, é sensacional. Então, acesse www.autoestilo.com, cupom na montanha 10 e tenha 10% de desconto. Doutor, vamos voltar aqui para a nossa conversa, né? A gente falou aí sobre suplementação, alimentação, a parte nutricional. O que você, como médico e também como esportista, comparando aos anos, vamos puxar aí 2014, 2024, somente 10 anos, como está o nível de lesões nos corredores, nos atletas, seja de corrida de rua ou de corrida de montanha? Você acredita que tem aumentado ou as pessoas têm se cuidado mais e a quantidade de praticantes tem sim aumentado e a quantidade de lesões tem diminuído? Como que você vê isso e se isso realmente está acontecendo? Tua pergunta faz muito sentido, mas eu vou dividir em dois grupos. Os que fazem por conta própria e os que procuram orientação.
que faz por conta própria, a quantidade de lesões aumentou por um simples motivo. A quantidade de atletas aumentou também. O cara vai para uma corrida de montanha e nunca participou de uma assessoria, de um treinamento, né? E vai direto para uma prova. Eu falo, um acidente prestes a acontecer. Em contrapartida, os que participam de treinamento orientado e que vem procurar um médico, um nutricionista, ou educador que dá todo o treinamento, não vai buscar planilha na internet, vai buscar, diminuiu. Esse cara sabe da importância do fortalecimento, sabe dosar o treinamento dele, sabe se alimentar corretamente. Eu vejo, proporcionalmente, se eu pegar por números, diminuiu. Obviamente tem mais lesões, porque tem muito mais atleta. Sim. A quantidade de corrida de montanha, eu tenho medo de olhar o Instagram, porque toda semana tem uma corrida. Eu preciso me controlar para não fazer tantas. Mas, proporcionalmente, por número, diminuiu, porque o indivíduo está mais orientado. Aquele que procura orientação, aquele que não procura. E aí também temos que considerar a qualidade das provas. É preciso tomar cuidado, veja se a prova é recomendada e assim por diante, para você também não entrar em fria. Isso é importante ressaltar, né, doutor? A gente sabe que aumentou o número de atletas, o número de eventos também acabou aumentando, mas eu costumo dizer que tem que ter um carimbo de qualidade de alguém que já participou, de alguém que tenha credibilidade para falar sobre aquele evento também, né? Com certeza, não entre em roubada. Está cheio de prova bacana para você fazer. Pergunte para o seu treinador. Pergunte, não vai por ser cobaia. Essa questão de você ter um treinador, ter uma assessoria, ter um acompanhamento nutricional, ter um fisioterapeuta na prevenção, né, ter um médico da medicina esportiva também acompanhando, a gente sabe que faz uma diferença muito grande. O podcast ele é uma disseminação de informações para as pessoas, esse é o objetivo, e muitas pessoas acabam aprendendo quando eu trago aqui convidados como você, doutor. Mas o que eu vejo no dia a dia, como eu vi nesse último evento, pessoas com dúvidas básicas, o que levar para comer, qual a quantidade de gel que ela vai utilizar em um evento de 3 dias, e isso uma assessoria, um treinador já teria facilitado, é um facilitador das condições que o atleta irá fazer um evento, né? Isso é importante ressaltar, né? Não tem dúvida, é fundamental. Se tentar fazer esses cálculos, tentar fazer tudo da sua cabeça, vai dar ruim num ambiente que você não conhece. Você vai treinar, eu fui treinar esse fim de semana em Mariporã. A assessoria me deu toda a orientação, capricha no gel, pode ser que a gente alongue o treino, capricha no não sei o quê, E já cometi essa besteira de não ouvir e me dar mal. Então, vai fazer uma diferença muito grande na qualidade do seu treino ou da sua corrida. É verdade, isso faz uma diferença. E a gente tem excelentes profissionais em diversas áreas, basta dar uma olhada aí. Doutor, a gente tem percebido essa crescente dos atletas de corrida, principalmente de endurance, mas é importante falar que corrida longa não é para todo mundo, né, doutor? O que você acha? Muitas vezes a gente sabe que o pessoal, eu vou falar do pessoal da montanha agora, alguns exageram um pouco nos quilômetros, e isso também deixa de ser uma atividade física e uma agressão ao organismo severa, né? Então, quem sou eu para escolher o que o cara vai fazer? Mas ele precisa tomar a decisão dele baseada em conhecimento. Uma coisa é fato, o seu equipamento ósseo, músculo esquelético vai gastando com a idade. Então, quanto mais velho você fica, talvez venham as artroses, o gasto da cartilagem. A outra coisa é o estresse para o equipamento cardiovascular. Hoje, por acaso, fui tomar vacina de dengue. Tem alguns lugares oferecendo vacina de dengue para qualquer faixa etária. Aliás, tomem cuidado com a dengue. Quem vai para a natureza, quem está em São Paulo, use repelente e procure se vacinar. Pessoal, esse é um bichinho zoado. Esse é um bichinho que deixa nego 10, 15 dias, no mínimo, zoado. Fora outros riscos. Mas, enfim, encontrei um atleta, esse é um cara que faz ultra endurance, ele é do asfalto, mas vai voltar para a trilha. E eu falei, meu amigo, vai chegar numa idade que eu vou te mandar diminuir. Porque a gente já sabe que mesmo para o coração, a ultra endurance pode começar a fazer mal.
Vai fazer mal? Não tenho bola de cristal. Fazer o teste ergométrico todo ano, fazer o ecocardiograma, ver se o coração não está aumentando exageradamente de tamanho. Eventualmente, numa certa idade, existe uma maneira de a gente medir quanto cálcio. Será que está pegando cálcio nas suas artérias coronárias, que são aquelas artérias que nutrem o coração? E o nome já diz coronária, ela é uma coroa à volta do coração. Que é muito simples, Zulu. O coração está lá batendo, você que é um atleta de endurance, 120 por minuto por horas. Tá. As artérias não têm a mesma elasticidade do músculo do coração. Então você fica torcendo as artérias. E esse torcimento das artérias pode estar causando microlesões nas artérias. Isso é uma coisa que está em estudo ainda. E a gente sabe que o atleta de muita duração de endurance, de muitos e muitos anos, tem mais cálcio nas artérias do que uma pessoa que não faz ultra-endurance. Se isso vai causar consequência, é o X da questão. E algo que me perguntaram essa semana, para eu dar algumas dicas sobre caminhada e corrida de rua, e corrida também de montanha, a primeira dica foi: procure um médico e faça um check-up para ver como que está a sua condição de saúde. É fundamental e importantíssimo, doutor, para quem vai iniciar, para quem já está correndo há muito tempo, porque algumas pessoas falam assim, mas eu corro há mais de 10 anos, nunca tive nada, eu estou saudável. E a questão de saúde, ela pode mudar em questões de dias, horas, né? E tem, Zulu, as coisas silenciosas. Eu vou responder a tua pergunta com um exemplo. Um corredor, perto da minha idade, na época ele tinha menos de 60, agora já estamos aí na outra idade, ele me procurou para o check-up, eu pedi o teste ergométrico, pedi o ecocardiograma, o teste ergométrico dele veio com uma alteraçãozinha que ele já tinha, mas eu desconfiei daquela alteração, eu fiquei encafifado, eu falei, isso aqui mudou um pouquinho, eu vou te pedir um exame mais específico das tuas artérias coronárias, porque eu não estou gostando. E o cara estava correndo, normalmente, 0 sintomas. Da tomografia de coronárias, ele foi direto para o cateterismo e estava com 90% de obstrução numa artéria. Estava ali para infartar. Nossa. Aí já fizeram o stent, desobstruíram, voltou à atividade física. Mas é um que podia ter morrido na corrida. Durante a atividade, é uma morte súbita ali, né? Pois e a gente procura no check-up pegar essas situações antes que elas se tornem um problema sério. A gente fala morte súbita, mas tem como você prevenir uma situação como essa, como outras situações também, desde que você passe pelo médico anteriormente para ver as suas condições reais, né, doutor? Então, o check-up anual é fundamental. Para algumas pessoas, até mais frequente, quando se encontra alguma condição que precisa de acompanhamento. Mas o esportista tinha que, pelo menos, fazer anualmente o seu check-up. Qualquer pessoa deveria fazer. Esportista, então, e se fala. Com certeza. É que eu já ouvi, doutor, e treinador escuta muita coisa também, não é só o médico que escuta não, tá? Eu já ouvi que, eu não vou ao médico porque é o destino. O dia meu dia de morrer já está marcado, então não adianta eu ir ao médico. Já teve gente justificando isso para não ir ao médico fazer um check-up para ver como que está a sua saúde. Eu não acredito nessa situação, mas tem gente que acredita. Isso é péssimo, porque se você é treinador, você está dando um mau exemplo para os seus alunos. Pior, se você está na natureza com seus alunos, você é o responsável por essas pessoas. Você está lá numa trilha, só você conhece, você deu Wikiloc, deu Garmin, para o cara, deu o que ele quiser, mas eu garanto que ele não sai da trilha sem você. Então, como profissional, ele é irresponsável. Desculpa pegar pesado nisso. Eu também já vi, voltando para uma atividade que eu participei muito como instrutor de mergulho, o instrutor está guiando alunos do curso básico, que ainda estão aprendendo a mergulhar, e o cara infarta e morre embaixo d'água. Além de morrer, foi irresponsável. A gente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente na questão da informação, de levar a informação correta, né? Profissionais da área da saúde, que a educação física também faz parte, né? E colocar isso, se a pessoa procurou uma assessoria, procurou um profissional, é porque ela quer melhorar. E a melhora passa por uma equipe multidisciplinar, né? Eu tenho ali
uma nutricionista que acompanha alguns alunos, tem um pessoal da fisioterapia, tem um pessoal da medicina esportiva. Eu, mais do que nunca, juntar essas forças é importantíssimo, principalmente, eu não falo nem em performance, doutor, e nem em desempenho. Eu falo em condições de longevidade, de você aumentar o período que você está aqui. Porque, para mim, o destino é a gente que escolhe qual caminho quer percorrer. Né? Concordo em gênero e espécie, Zulu. A coisa é multidisciplinar. A gente trabalha em equipe. E quando fala destino, eu bato muito na tecla longevidade. Todo mundo, o cara tem 65, vou fazer 65 anos, corre em montanha, tem 2 próteses de quadril, não é o melhor exemplo. O destino e erros esportivos meus, por falta de orientação, levaram a essas próteses precoces, mas me deram essa bagaceira e eu fiz o melhor prato possível e hoje eu me considero uma pessoa com muita saúde, sabendo de algumas limitações que eu tenho. Mesmo assim, quero ainda estar participando de atividades de montanha, não sei se correndo ou não, até os 80, 90 anos de idade. É óbvio que você vai dosando. Então, é multidisciplinar, eu escuto o nutricionista, eu tenho o médico ortopedista que me orienta a todo o fortalecimento, o fisioterapeuta, o Ricardo, que está sempre cuidando aí das encrencas e sempre na frente. Os educadores que me orientam, que me ajudam, quer dizer, eu não faço nada da minha cabeça. Da minha cabeça é só vontade, mas muitas vezes graças a Deus, esses profissionais me botam freio. Isso é bem legal de ser dito, né? Porque você tem um conhecimento amplo em relação à medicina esportiva, à atividade física em geral, por fazer diversos desportos ali, e mesmo assim você entende a importância de cada profissional no seu lugar e colocar a gente, eu brinco, colocar a gente dentro do muro, né? Porque a nossa vontade sempre, doutor, é pular o muro e sair livremente, mas aí tem profissionais que vêm e falam, opa, peraí, né? Esse medicamento aí, Zulu, que você tomou, não é o ideal. Então, isso é importante ser dito, né, doutor? Com certeza. A gente precisa entender. Primeiro, você nunca vai ser o melhor conselho para você mesmo. Ouça pessoas, profissionais que estão imbuídos da tarefa de te ajudar. Legal. Doutor, nós estamos em 2024 e cada vez mais nós temos mais eventos, principalmente falando em corrida de montanha. Nós temos mais pessoas praticando, temos eventos como a UTMB, que teve 4.000 atletas correndo, temos a La Mission Brasil, que vai ser agora em agosto, que vai aproximar aí dos 4.000 aos 4.000 e pouquinho ali. Esse crescimento, como você vê esse crescimento, principalmente do trail run, e se as condições para nós, atletas amadores, ela tem acompanhado esse crescimento. Eu falo em relação à segurança, à estrutura, porque você frisou anteriormente que não entre em qualquer prova, não entre em qualquer evento que você pode estar se colocando em risco. Como você vê esse crescimento do trail e se esse crescimento está sendo acompanhado por uma segurança, vamos dizer assim, abre aspas, de saúde, fecha aspas? Então, algumas provas eu tenho visto uma estrutura fantástica. Você tem que entender que quando você vai para a natureza, você não pode esperar o socorro médico em 2 minutos. Pode acontecer, como pode demorar um pouco. Você deveria, como atleta, estar pronto para isso. Mas eu tenho visto algumas provas, você citou 2 que a estrutura é fantástica, tem várias, KTR, estrutura é fantástica. Sim. Vou citar uma outra prova que a gente se encontrou, eu tive que abortar a prova para atender um atleta, mas em 5 minutos também tinha a equipe de segurança que desceu comigo e com o atleta para a base. A Rock Mountain Games, estrutura sensacional também. Caco e Amarri. Sim, eles são fantásticos. Então, está cheio de provas que a estrutura é excelente. Eu fiz entrei em 2 roubadas esse ano, que eu aprendi. Uma me avisaram, não sei o quê, não vou citar nomes. Era uma prova de estradão de terra, não tinha estrutura nenhuma, nunca mais. Nunca mais. A outra prova, essa foi o ano passado, estou falando besteira, fui desviado por parte do staff de fotografia, eu e vários atletas fomos desviados num ponto que a gente não deveria passar e perdemos a prova. Caramba.
Realmente, essa prova também está na minha lista negra. Infelizmente, a gente sabe que tem um crescimento saudável e tem um crescimento também que não é saudável. Não é só na corrida de montanha, Zulu. O lado bom é que, você vê, a pandemia trouxe um monte de coisa ruim, mas trouxe algumas coisas boas. Muita gente com a história do home office, não sei o quê, mudou para o interior e começou a descobrir o interior do Brasil, a natureza, que é fundamental para a saúde. Natureza é saúde. Natureza é saúde. Essa nossa conexão com a natureza. Agora falando sobre a parte mental, e você citou a pandemia. Muitas pessoas têm ficado doentes nessa parte mental. E quando eu levo algumas pessoas para a montanha, para a natureza, falam, isso aqui é fantástico. Na verdade, a gente faz parte da natureza, né, doutor? E essa conexão, eu acho que não tem modalidade esportiva nenhuma. Você se sentir bem, mesmo fazendo força para subir ou tendo dificuldade para descer, aquela conexão é algo fora de série, né? Então, eu até coloquei um post, acho que antes de ontem, sobre depressão. Vai estar no meu livro, então não é segredo para ninguém. Em 2019, eu tive um evento familiar que me levou ao início de uma depressão e ainda veio a pandemia de quebra. Caramba. Quando veio a pandemia, eu que sou um cara hiperativo, trancado em casa, ainda depois de um mês eu falei, vou atender, passei a atender Covid voluntariamente no meu consultório. Falei, não estou aguentando, vou... Tinha muita história de médico que não queria atender. Eu falei, vocês estão loucos, tem nego passando mal aí. E eu comecei a correr em São Paulo, não tinha outro lugar para ir, comecei a correr pelas ruas mesmo. E aí surgiu uma oportunidade de um grupo de mountain bike que se encontrava, todo mundo de máscara, todo mundo bonito, ia para o interior pedalar. Isso me salvou, Zulu. Eu curei a terapia, esporte de natureza, me ajudaram a curar a depressão. Eu não podia tomar remédio por uma série de efeitos colaterais. O que me curou a depressão, associado à terapia, foi o esporte e a natureza. A melhor produção das boas endorfinas com a natureza. É verdade. Eu lembro a primeira vez que eu retornei à montanha, ali até durante a pandemia, né? Porque a gente foi praticar uma atividade outdoor e as pessoas ficaram ali afastadas. Eu não acreditei que eu estava subindo a montanha depois de passar um período tão... trancado. Sombrio, né? E aí a gente aprende da importância e cada vez mais de deixar um legado, principalmente para a próxima geração que vem depois da gente, né? Doutor, a conversa está muito boa, o papo está muito bom, como sempre, mas a hora não nos espera. Eu queria que você falasse sobre como encontrar, quem quer passar com o Dr. Gabriel, né? Para quem quer apenas olhar suas redes sociais, para quem quer ter algumas informações importantes sobre medicina esportiva, onde encontrar você. E, mais uma vez, parabéns pelo novo livro, você e o Sérgio Xavier, no qual eu vou pedir para você fazer essa ponte para trazê-lo aqui no Na Montanha. Vai ser um prazer receber ele. Fique à vontade aí, doutor. Bom, obrigado, Zulu. Primeiro, eu tenho meu Instagram, Dr. Gabriel Ganmi, Dr. Gabriel Ganmi, onde você pode buscar informação, pode conversar comigo. Eu tenho meu consultório em Moema, então no Instagram você pode agendar consulta, tirar dúvidas. Temos um consultório, para quem não pode pagar uma consulta tal, temos na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, um ambulatório de esportes de aventura, onde eu treino, eu estou lá todas as quartas-feiras, junto com os residentes, um atendimento de excelência também. O Zulu já levou o filho, está na fisioterapia, fisioterapeutas top por lá. E que mais? Falar do livro. O livro, Do Fundo do Mar ao Topo das Montanhas. Quem não puder participar diretamente do evento, do dia 4, a gente tem, através do site da Editora Labrador, já está fazendo a pré-venda. Vocês lá podem procurar na bio da Editora Labrador, que vocês vão achar. Vai estar na Amazon, nas livrarias. É que na livraria nas livrarias e na Amazon só depois do lançamento. Só depois do lançamento, dia 4. E o Sérgio, com prazer, tenho certeza que ele vem. É um cara especial aí. Só a paciência que ele teve de me ouvir por meses aí.
Transformei ele em mergulhador. Ele não acreditava. Sério? Ele ouviu tanto sobre tubarões que ele foi mergulhar e já viu tubarão. Sério? Sério. No episódio 54, você falou que é mais seguro mergulhar com tubarão do que viver na cidade de São Paulo, né? Realmente, então, eu acreditei que o risco é praticamente zero. Zero não existe, mas é muito baixo. Aliás, falta você mergulhar, Zulu. Mas eu vou, porque você também falou no episódio 54 que não precisa saber nadar. Eu não sei nada de natação. Precisa boiar, precisa sobreviver na água. Difícil, hein, doutor? Com 3 dígitos de peso? Ah, para com isso. Doutor Gabriel, um prazer recebê-lo aqui novamente Na Montanha. Com certeza a gente ainda vai conversar durante 2024, né? A gente tem muita história em comum e a gente está sempre tendo encontros aí pelas montanhas e aqui também no podcast tenha como sua casa. Zulu, um prazer. Teu convite é sempre muito bem-vindo, além da amizade, um papo gostoso. Espero te encontrar numa prova fazendo juntos, né? Que a gente só se encontra na chegada ou na largada. E obrigado, te espero na noite do lançamento do livro e estão todos convidados também. Estarei presente e já está aceito o convite para a gente fazer uma prova junto. Perfeito. Vamos fazer uma aí, tem algumas, eu já vou fazer um convite para você. Tem uma em agosto, em Itatiaia, a gente pode fazer em dupla. É o desafio? Desafio. Então, eu tinha até me inscrito, veio dupla. Aí eu falei, mas eu não tenho pede lá pro Sérgio mudar a gente para dupla. O Sérgio Zolini e a Verônica. 27. Fechou. Combinado? Fechou? Fechou. Combinado. Pessoal, é isso. Esse é o Na Montanha, direto do Estúdio Voz. Trabalhos técnicos de Isadora Salvador. Valeu? Até a próxima. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com